Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tanso Nerd. Quem está falando com vocês é o seu anfitrião, PR Mangaka. E hoje, gente, como vocês podem ver, eu estou trazendo mais um análise Tanso, quadro esse do canal. Caso alguém não saiba, eu consigo de pegar alguma mídia em questão e fazer uma análise simples e opinativa com o intuito de vocês, telespectadores, consumirem essa obra também. E hoje, pela primeira vez no canal, eu estou trazendo análise de um filme. De tanto ficar trazendo desenho, que foi pouco, mas eu trouxe, livro, que foi só uma vez, mas eu trouxe também, maioria games e maioria animes. Hoje, finalmente, eu tô trazendo um filme, gente. Eu tenho muitas ideias pra trazer filmes aqui pro canal, só que eu tinha meio dúvida, assim, como é que eu ia trazer, porque apesar da análise de eu trazer no Análise Tão Simples e Opinativa, querendo ou não, tem sim alguns spoilers, só que eu não, assim, detalho 100%. Como eu falei, é mais a minha opinião, então eu destaco algumas coisas aqui a colar, tá? Mas, né, como eu falo, o objetivo do quadro é vocês, telespectadores, consumirem essa obra também. E, bom, vocês viram pelo título que eu não vou trazer o filme assim atual, nem feito por uma empresa multimilionária, mas sim um filme que marcou a infância de muita gente e que quando eu soube mais informações a respeito dele, de certo modo me surpreendeu. É um filme assim que garanto que não é só eu que acha que ele foi um delírio coletivo, porque ele não foi. Ainda bem, porque esse filme é realmente muito massa. Vocês viram o título e viram muito bem que eu vou falar sobre Deu a louca na Chapeuzinho. Exatamente, hoje eu vou falar sobre Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, galera. Eu nem sei por onde começar, gente. Eu gosto tanto desse filme que eu já tô... eu tô me segurando, velho, pra não soltar as 20 mil coisas que eu planejei pra esse vídeo. Então, antes de eu explodir aqui nos comentários, claro, tem que fazer os agradecimentos do canal. Eu quero agradecer a tudo e a todos, acima de tudo, Deus, pelo feedback incrível que eu recebo. Quem quiser acompanhar as novidades que eu sempre trago aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder, gente. Todas as sextas-feiras eu trago vídeos novos aqui no canal. E todos os domingos, lá na minha conta do TikTok, eu faço live jogando algum jogo aleatório que... ou eu escolho ou vocês escolhem, gente. Seja jogando pela primeira vez, seja zerando, ou seja trazendo alguma curiosidade, ou seja fazendo 100%, whatever. E quem não puder assistir, eu posto posteriormente aqui no canal. Então, quem quiser, assista lá, gente. Ninguém sai perdendo, beleza? Beleza, ótimo. Então, sem mais enrolação, vamos para as informações técnicas a respeito desse filme. Então, faz o recorte aí, editor, por favor. Qual é mesmo o seu nome? Ling, Stiling, sou do Japão. O título original do filme é Huri Wicked. Tentei caçar uma tradução, só que eu não consegui encontrar nada muito encaixável, se é que me entendem. Então é melhor falar o título aqui no Brasil, até porque a gente mora no Brasil, nos Estados Unidos, né? Que no caso ficou conhecido como Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Eu falo Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, mas Deu a Louca na Chapeuzinho também serve, tá bom, gente? Então fique de boa, tá? E diferente de outras animações, esse filme ele não foi feito assim por uma empresa multimilionária ou multifamosa e coisa e tal, e blá blá blá. Não, ele é um filme indie. A gente tá acostumado a ver o que? Games indies ou jogos indie, como prefiro chamar, que são feitos de maneira independente. Sabe que existe até mesmo filmes e animações com episódios, até mesmo séries, que são sim feitos de maneira independente, sabe? Que não são feitos por empresas multimilionárias e coisa e tal, né? Pra vocês verem cada pérola que a gente acaba descobrindo a cada dia que passa, mais ou menos aí. Mas enfim, o estúdio que animou ele se chama Cambar Entertainment e pela Blue Yonder Filmes, que não ironicamente foi fundada por Todd Edwards. Quem é Todd Edwards, Pierre? Todd Edwards, ele é um dos diretores e roteiristas desse filme. Além dele tem Corey Edwards, que é seu irmão, e tem Tony Leach, então acho que é assim se fala, Tony Leach. Os três são os diretores e os roteiristas desse filme maravilhoso. Esse filme... Aí, calma, Pé, se segura, tá? Na hora da sua opinião você vai falar melhor, tá? Bom, de brincadeiras à parte, o filme ele foi lançado no ano de 2005, lá nos Estados Unidos, né, que é o seu país de origem, e posteriormente no Brasil foi lançado no ano de 2006, com a duração de 80 minutos, ou seja, 1h20, então dá pra assistir numa boa, classificação indicativa livre para todas as idades, e o seu orçamento foi aproximadamente 8 milhões, que foi o que eu consegui pesquisar, algo algo bem baixo, se fosse considerada para outras animações que foram lançadas aquele ano, né, principalmente animações 3D, que claro, são mais baratas que as animações 2D, porém, né, não deixa de ser caro e não deixa de ser difícil. E, por incrível que pareça, na bilheteria mundial, pelo que eu consegui pesquisar, ele arrecadou cerca de 110 milhões. Ele conseguiu se pagar elevado a 10, elevado a sei lá quantas, gente. Isso é algo muito bom. E não é à toa, gente. O filme ele é extremamente bom. Não querendo desmerecer outros filmes que foram lançados aquele ano e coisa e tal, até porque eu dei uma pesquisada rápida aqui, e muitos filmes do ano de 2005 para 2006, extremamente bons, foram lançados. Como os exemplos aqui que eu pesquisei, podemos colocar o primeiro Madagascar, Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais, que é um dos meus filmes
favoritos, um dos meus filmes animados favoritos, A Noiva Cadáver, que é o meu filme favorito do Tim Burton, eu simplesmente amo esse filme. O Primeiro Bicho Vai Pegar, que é muito bom, Robôs, que... dispensa comentários, gente, tem um filme muito bom. O Primeiro Galinho Chicken Little, O Sem Floresta por Água Abaixo, o primeiro filme do Carros, Shrek 2, A Era do Gelo 2, Lilo e Stitch 2 e A Casa Monstro, gente. Pra vocês verem, só pedrada foram lançados no ano de 2005 a 2006. Então, né, gente, do Aluca na Chapeuzinho Vermelho, ele, digamos, conseguiu até que se manter bem. Dada a bilheteria dele, dado esses enormes concorrentes que tinham esse ano, digamos que ele é um filme que conseguiu se sustentar muito bem. Mas, ok, Pia, você falou tudo isso e etc e tal, mas qual é a sinopse do filme? Ok, ô pequeno gafanhoto que caiu aqui de paraquedas no canal e nunca viu esse filme, eu vou falar a sinopse para vocês. Mas antes deixa eu dar assim um pequeno, não assim um pequeno disclaimer, uma pequena visão para vocês. Ele é um filme de paródia. Filmes de paródia, caso você não assistiu, eu acho bem difícil nunca ter assistido, não é algo assim que surgiu faz pouco tempo, ou surgiu no início dos anos 2000. Não, gente, filmes que fazem paródias ou sátiras é algo que existe desde os anos 90, 80, 70. É um gênero que existe há muito tempo já. Sejam filmes que zoam com gêneros que já eram existentes, sejam filmes que pegam esses gêneros que já eram existentes e fazem uma distorção, fazem uma comédia, fazem aquele exagero, ou até mesmo que pegam filmes que faziam sucesso naquela época e fazem uma versão totalmente, como é que fazer, fora da curva, totalmente desmiolada. É algo que sempre existiu. Porém, se eu for perguntar pra quem gosta de assistir filmes ou pra quem manja de filmes, assim, pelo menos a minha visão, tá bom, gente? É a minha opinião, tá? Você vai ver que a maioria das pessoas vão falar mais dos filmes que vieram no início dos anos 2000, sabe? No final dos anos 90 para o início dos anos 2000 e um pouco à frente. A maioria dos filmes que são de paródias, de sátiras, são dos anos 2000, pelo menos os mais conhecidos e os mais famosos. Eu posso citar vários, mas o problema vai ser colocar um monte de imagem aqui na edição, né, gente? Mas bem, o que eu posso lembrar aqui agora? Todo Mundo em Pânico, que clássicos, né, gente? Espartalhões, que é um filme bem besta também, mas não deixa de ser divertido. Deu a Louca em Hollywood, que é um filme muito bom também. Super-Heróis, A Liga da Injustiça, que é um filme bem mais ou menos, mas também não deixa de ser engraçado. Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, que nem eu tô citando aqui pra vocês. E deixa eu ver. Também tem Deu a Louca na Cinderela, tem o 1 e tem o 2. O 2 é... O 2 vamos fingir que não existe, tá bom, gente? Eu vou trazer ele pro canal aqui e o primeiro é muito bom, tá? Infelizmente, também o povo considera o delírio coletivo. E Super-Herói o filme, que é um filme muito bom também. E por assim vai, gente. De cabeça eu só consegui lembrar esses por enquanto, que são filmes muito bons, são filmes de paródia, galera. No início dos anos 2000, sabe? Por mim era o auge dos filmes de paródia, foi a partir dos anos 2000. Nossa, muito divertido aquela época, hein, gente? Mas ok, dada essa visão pra vocês a respeito de filmes de paródia, vou falar a sinopse do filme. Ele conta o conto da Chapeuzinho Vermelho, só que utilizando do gênero de investigação policial, onde cada personagem conta a sua versão da história até chegar no acontecimento presente no filme, que daí começa as reviravoltas, daí começa as informações vindas pra lá, vindas pra cá, os descobrimentos, começa todas as peças se encaixarem e etc e tal, gente, tudo com uma pegada engraçada, divertida e bem descontraída, gente. Esse filme ele te pega do início ao fim. Se você for assistir a primeira vez, aí, fala pra mim, você vai gostar muito, eu digo por experiência própria. Eu já vi esse filme 1 milhão de vezes e eu posso garantir pra você. E você que assistiu, reassiste, você não vai se arrepender, é um filme muito divertido. Mas bem, já tô atropelando aqui, já tô até esclarecendo minhas opiniões no meio das informações. Então, vamos logo pra minha opinião, pra eu poder falar de maneira mais abrangente o porquê que eu gosto muito desse filme. Então, recorta de novo aí, editor, por favor. Uma caixa de velas acende uma. Essa vela ilumina bem. Qual é a marca dessas velas? Dynamite. Deve ser americana. Bom, gente, a primeira vez que eu vi esse filme, eu tenho lembranças, por incrível que pareça, eu tenho umas lembranças bem pequenas de quando eu era bem criança, que eu assisti esse filme pela primeira vez, mas conforme eu fui crescendo, eu fui continuar assistindo cada vez mais esse filme, e assim, como é que eu posso dizer, eu coloco ele na lista de filmes que você assistiu na infância e gostava muito, porém quando você foi reassistir ele, você lembrava que ele era melhor do que ele já era, sabe? Tipo, quando você pega alguma coisa da tua infância que você tinha gosto e nostalgia, aí você assiste, você sendo um adulto, até mesmo adolescente, daí às vezes acontece você fala tipo, nossa, eu gostava dessa bosta, mas também acontece você olhar e falar, nossa, isso aqui era muito melhor do que eu lembrava, sabe? É uma sensação muito boa, e por mim, Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho encaixa nesse patamar de ser um filme muito melhor do que você lembrava quando você assistiu na sua infância, sabe? Tipo, a nostalgia não vai estragar você, pelo contrário, a experiência que você teve tanto na infância
infância quanto agora vão ficar melhores ainda com você reassistindo e entendendo 100% a história, as piadas e coisa e tal, sabe? É um filme que se encaixa muito bem. Nesse patamar eu coloco vários outros também. Eu não vou citar porque pode ser spoiler, mas os filmes que eu citei nas informações técnicas, uma boa parte deles tá encaixado nessa lista também, tá? Então fique de olho no canal que eu vou trazer muito mais filmes da minha infância pra vocês. Então segurem as pontas, tá? Por favor. Mas enfim, por que eu gosto muito desse filme? Por que ele é tão bom assim? Por quê? Tantos porquês, gente. Mas calma, uma coisa de cada vez. Primeiramente eu vou falar dos pontos negativos. Gente, eu poderia falar primeiro os pontos positivos, depois os negativos, que a maioria dos youtubers fazem isso, né? Mas não, eu vou fazer de maneira diferente, porque os pontos negativos desse filme são poucos. Gente, são poucos. E antes que venha algum metido a nerdola querer falar que, ai, você tá falando que esse filme tem poucos pontos negativos porque você gosta dele. Você deveria assistir tal filme que é muito melhor do que esse. Você tá passando pano só porque é do seu gosto pessoal. Não, o desocupado que não obedece nem o pai e a mãe. Eu não tô passando pano pra esse filme só porque eu gosto dele. Porque, a propósito, se eu realmente gostasse 100%, eu nem falaria que ele tem defeitos. Mas não, gente, eu enxergo qualidade onde tem qualidade e eu enxergo defeito onde tem defeito. Véi, até Yu-Gi-Oh!, que é meu anime favorito, eu reconheço os defeitos que ele tem. Por favor, né, gente? Mas bem, gente, aqui é sinceridade pura. Bom, brincadeiras à parte, gente, os únicos defeitos, assim, que eu vejo nesse filme é coisas mais técnicas. Tipo, como ele foi feito assim pro estúdio mais independente, não teve aquele orçamento altíssimo e coisa e tal, não querendo desmerecer o trabalho dos caras, algumas texturas, já que é 3D, né, desenhado à mão, é modelado, algumas texturas de alguns personagens, principalmente alguns figurantes, ou até mesmo algumas movimentações de certos personagens, é meio travado, é meio feinho, dá aquela estranheza quando você olha a primeira vez, mas dá pra, não vou falar passar pano, dá pra deixar de lado, gente, porque isso é coisa mínima comparado ao que o restante do filme tem, sabe? Tipo, de 100% do filme, uns 5% é ruim, o restante é tudo muito bom, então dá pra deixar de lado esses defeitinhos, por assim dizer. E como falei, são coisas mais técnicas, porque o restante do filme é extremamente bom. E assim, já começa que ele destrói os clichês. Eu adoro filme que destrói clichês, ou que atropela os clichês, ou que zoa com os clichês. Tipo, eles estão falando da história da Chapeuzinho Vermelho. Quem não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, né? A menina que sai, encontra com o lobo vai na casa da vovó, come a vovó ou prende a vovó, a Chapeuzinho vai lá, o linha dorsal vai plá. Esse filme ele faz de uma maneira muito distorcida, muito engraçada e muito descontraída. A Chapeuzinho, ao invés de ser uma garota fofa e inocente, é uma menina que luta karatê, uma menina que é irônica, uma menina que é um pouco sarcástica e que não deixa de bater de frente com os problemas. É uma personagem que funciona muito bem. Ela é uma personagem feminina que funciona muito bem. Em mídias atuais, pelo menos até a data desse vídeo, a gente tá vendo muito filme do pessoal reclamando. Eu tô no meio dessa galera, né? Com aquelas personagens que tem um papel forçado, um protagonismo forçado. Tipo, não tem problema você criar uma personagem feminina, não tem problema nenhum. E não tem problema essa personagem feminina ser uma personagem mais durona, empoderada, coisa do tipo. A Chapeuzinho Vermelha é um ótimo exemplo disso. Ao mesmo tempo que ela, como é que eu posso dizer? Ela é uma garota que tem muito a aprender, ela também é uma garota que já aprendeu muito também, sabe? É uma personagem equilibrada. Quando é pra ela ser forte, ela é forte. Quando ela vai precisar de ajuda de alguém, ela vai ter ajuda de alguém. E ela não fica assim, tipo, tacando isso na tua cara, que ela é poderosa, que ela é forte, e muito menos que, eu não preciso de você, eu sou uma mulher empoderada, coisa do tipo. Não, ela é uma personagem feminina que funciona muito bem e que as garotas que vão assistir vão se identificar, até mesmo os caras também, porque é uma personagem muito carismática, gente, não tem jeito. E tanto ela quanto a avó dela, que não é, vai ser uma velhinha inocente, uma velhinha que... uma velha que pratica esporte radical, velho, isso é louco, mano. Isso eu acho algo muito da hora e muito engraçado. Sem falar dos outros personagens também. O lenhador, que aparece do nada na história, é um ator e é meio bobão da cabeça. Nossa senhora, velho. Eu amo muito esse filme. E o lobo é um repórter investigativo. E por assim vai, cara. Porque, como eu falei, o foco do filme é uma investigação policial. Então eles têm que investigar a respeito de um ladrão que tá roubando receitas de doces no meio da floresta. E isso é algo que, mano, é muito bacana porque atropela tanto os clichês de vários outros filmes. E é algo que funciona muito bem dentro da história. É algo que te prende do início
início ao fim, porque cada um dos 4 personagens, né, dos 4 principais, eles vão contando a versão deles da história, delas meio que se interligam, meio que se conectam, você vê a visão de cada um, é de uma maneira que prende a sua atenção, prende a atenção do telespectador. Então, meu, assistam, um filme realmente muito bom, as piadas são realmente engraçadas, a dublagem brasileira, como sempre, né, gente, caprichou 100%, e inclusive tem algumas cenas desse filme que, nossa, velho, o povo vive postando em rede social, é da hora isso, que o povo pode rede alguma imagem com as legendas, daí você relembra aquela cena, e esse filme não tá longe disso, velho, eu já vi várias imagens de algumas cenas tiradas desse filme com o povo fazendo memes, com o povo postando em redes sociais, algumas cenas engraçadas, algumas cenas bacanas, algumas cenas divertidas. É um filme que realmente funciona e que é realmente muito bom e muito divertido, né? Tô aqui. Esse filme eu não encontrei nenhum personagem chato, nenhum personagem irritante, porque todos os personagens funcionam. Eu particularmente não percebi. E olha que eu acabei de assistir ele agora há pouco, gente, pra vocês terem ideia. Somente pra fazer esse vídeo, eu reassisti esse filme. E meu, é um filme que realmente eu não consegui encontrar nenhum personagem ruim ou nenhum personagem irritante. Cada um cumpre o seu papel de uma maneira, não é simples, de uma maneira equilibrada, de uma maneira que não é forçada, de uma maneira consistente e de uma maneira que a história flua, de uma maneira que a história vai conseguindo muito bem. Não é à toa que eu não consigo encontrar o meu personagem favorito aqui. Bom, eu não conseguia, né? Hoje em dia o meu personagem favorito é o Lobo. Vocês podem ver aqui na imagem. Ele é o meu personagem favorito, gente, porque eu gosto de um personagem que tem um tom mais sarcástico, um tom mais irônico. Temos um personagem que só se ferra, mas que pelo menos se mantém firme, né? Mas não querendo desmerecer os outros, né, gente? Mas que eu admito, é difícil encontrar o seu personagem favorito nesse filme? Inclusive, uma colega minha falou que o personagem favorito dela é o Esquilo, que tá ali. Aqui, ó. Aqui na cabeça do Chapeuzinho, ele é muito engraçado também. E, velho, a dublagem brasileira só incrementou cada vez mais pro desenvolvimento da história, pro desenvolvimento dos personagens e pro carisma deles. É algo assim que realmente funciona muito bem. É um filme que marcou minha infância. Quem assistiu provavelmente deve ter marcado a infância também. Teve muita gente que eu garanto que pensa que esse filme foi um delírio coletivo. Sempre que eu tava nesse patamar. E, inclusive, ele rendeu uma continuação, se não me engano ele é 2007, 2008, que eu fiquei hypeado pra poder assistir, só que ele vai ficar por outro vídeo, porque eu tenho outras coisas pra poder falar, inclusive eu tenho que reassistir esse filme também pra poder falar pra vocês qual é a minha opinião a respeito dele, porque talvez seja polêmico a minha opinião que eu vou falar a respeito dele, tá? Mas posso garantir que ruim a continuação não é, mas que esse daqui, que o primeiro filme é ótimo, isso não tem discussão, gente. Por mim é um filme nota 10 de 10. É um filme que merece estar no coração de cada um de nós, merece ser assistido, mesmo com os defeitinhos lá que eu falei pra vocês de algumas coisas técnicas, mas isso daí eu desconsidero, eu prefiro muito mais o conteúdo, a história, os personagens em si, que é algo que realmente funciona muito bem. Eu até perco o fio da meada, galera, mas que é um filme que, assim, marcou, o importante é que ele marcou. E eu, apesar de eu ter falado das texturas serem meio estranhas em algumas cenas, as cenas de ação, as cenas de confronto entre os personagens, as cenas que é pra serem tristes e melancólicas, elas funcionam muito bem. Então é um filme que, ele, como eu falei, tem mais pontos positivos do que negativos. Então ele é muito bom, gente, é muito bom. Inclusive tem até algumas cenas musicais desse filme, que é algo que eu não suporto muito em desenho, nem em filme normal e nem em desenho. Vai depender muito da situação. O máximo que eu tolero disso é os filmes do Tim Burton, como A Noiva Cadáver, que eu amo as músicas daquele filme, alguns filmes da Disney que eu gosto também, da Louca no Chapeuzinho Vermelho, e agora outros filmes eu não vou conseguir lembrar muito bem, mas de maneira geral eu não sou muito fã de filmes que tem temática muito musical, assim, eu acho bem chato. Desde quando eu era criança, eu não era muito fã não, tá bom, gente? Eu vou admitir isso aqui pra vocês. Pode ser uma blasfêmia eu falar isso, mas eu particularmente não vou muito com a cara. Mas eu colocando o Chapeuzinho Vermelho tem ótimas músicas. Eu vou falar ótimas músicas muito boas. Não, gente. Deu no Chapeuzinho Vermelho tem ótimas músicas. Músicas essas que vira e mexe eu tô cantando, tô replicando. Às vezes eu canto junto com a minha irmã, às vezes eu canto com algum colega meu do trampo. Ai, velho, é algo muito divertido, velho. É bom quando a gente consome alguma coisa que marcou nossa infância, a gente lembra que era muito melhor, e a gente pode reassistir, ainda pode lembrar com outras pessoas, às vezes apresentar esse filme para outras pessoas, né? Tô aqui, eu criei esse quadro, né, pra mostrar mídias boas pra vocês. E, meu, assista, gente. O filme, ele realmente vale a pena poder assistir. O filme divertido, galera. É 1h20, pô, numa talagada só você assiste, cara. E a propósito, tem no YouTube, dublado.
e em ótima qualidade. Bom, pelo menos meu celular tava em ótima qualidade, né, gente? Então, assista, velho. Você não tem que ficar inventando desculpa, não, tá? Com tanto filme bosta que tá lançando por aí, que eu só vejo gente reclamando dos filmes de hoje em dia, eu vvou recomendar algo bacana pra vocês. Tô nem aí se é antigo, porque o importante é qualidade. Então, assista esse filme que eu garanto pra vocês que ele é bom. E se você não gostou, problema seu, porque eu não tô nem aí. Brincadeira, tá bom, gente? Então, né, aproveitando que se vocês gostaram ou não, comenta aí embaixo se vocês já assistiram esse filme, se vocês não assistiram esse filme. Eu gostaria muito de poder saber a experiência, a opinião de vocês, queria saber o personagem favorito de vocês, queria saber quando é que vocês assistiram e também gostaria de saber se vocês assistiram o filme e depois assistiram o vídeo, ou se vocês conheceram o filme através desse vídeo e depois assistiram. Coloca a opinião de vocês, gente, comentem aí que eu vou ler os comentários, vou curtir, vou responder, porque o canal aqui foi feito pra todo mundo, beleza? Beleza, ótimo! Então vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Primeira vez que eu trago um vídeo falando sobre filme aqui no canal, né? E na próxima eu vou falar... eu ia falar o nome do filme aqui, mas pode ser um pequeno spoiler pra vocês. Mas sim, o próximo Analitanço eu pretendo sim falar de outro filme que eu assisti faz pouco tempo, mas que eu já tinha escutado falar um pouco dele há uns certos anos atrás, depois ficou esquecido na minha memória. Então fique de olho no canal, tá bom, gente? Lembrando, sexta-feiras vídeos novos, e aqui no canal, obviamente. E lá na minha conta do TikTok, todos os domingos, lives. Quem não puder assistir, eu posto posteriormente, beleza? Ótimo, então ninguém sai perdendo, beleza? Beleza, quantas vezes eu vou falar beleza, quantas vezes eu vou falar ótimo, eu não sei, só sei de uma coisa, eu sou Pierre Mangaka e segue o roteiro.